Viver como convidado da vida. Uma das experiências mais libertadoras que uma pessoa pode ter é quando ela pode entender o significado de a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. O entendimento desta verdade eliminaria o equívoco generalizado que existe a respeito do dízimo, visto que aqueles que praticam o dízimo raramente conhecem a falta ou limitação. Acredita-se que, se as pessoas pudessem aprender este princípio, elas sempre seriam prósperas. Isso não é verdade. O dízimo é uma prática que pode ocorrer apenas quando as pessoas interiormente recebem a compreensão dos dons de Deus que receberam e, em gratidão, decidem compartilhar parte deles. Esta partilha é feita com a ideia de agradecimento pela realização da graça de Deus, e é por isso que aqueles que praticam o dízimo espontaneamente são sempre generosa e abundantemente supridos. Que tolice acreditar que possuímos algo e que isso é nosso, ou mesmo que o conquistamos ou merecemos. Somos hóspedes da vida, e a vida nos proporcionou tudo o que é necessário para a nossa realização. A liberdade é nossa como herança espiritual. Portanto, a liberdade é uma qualidade e uma atividade que nos é dada como hóspedes da vida, e não precisamos nos preocupar com o que comeremos, beberemos ou com o que nos vestiremos. Isso não nos coloca na posição de parasitas que levam tudo, nem concede a uma pessoa o direito de fazer o que quiser. Devemos perceber que, com esse privilégio, vem também uma grande responsabilidade. Tudo o que recebemos é para compartilhar, não para armazenar onde a traça e a ferrugem corroem. De graça recebestes, de graça dai. Somos convidados da vida. Este mundo existia antes de nascermos, e viemos para ele como hóspedes de um mundo que já havia sido estabelecido. A comida estava na despensa, roupas estavam sendo fabricadas, havia madeira para a construção, ferro e aço, e havia diamantes, rubis e pérolas para adorno. Tudo foi colocado aqui para o nosso uso. Se pudermos entender que somos hóspedes da vida, então não será muito difícil ver a dívida que temos uns com os outros. Sabemos que, se fôssemos hóspedes na casa de alguém, um retorno seria esperado de nós. Nunca teríamos a sensação de que possuíssemos algo na casa em que éramos hóspedes, mas que estava tudo ali para o nosso usufruto e conforto, e tudo sem qualquer consideração monetária. Ao anfitrião, à anfitriã e aos convidados dessa casa devemos gratidão, ajuda, cortesia, cooperação e compartilhamento, dando e recebendo com alegria. Individualmente, devemos chegar à conclusão de que nosso propósito na Terra é habitar harmoniosamente nesta casa espiritual, neste reino de Deus que está na Terra, conduzindo-nos como hóspedes inteligentes se comportam. Se formos capazes de fazer isso, toda a nossa atitude em relação ao outro mudará, mas somente depois que a experiência ocorrer dentro de nós. É como um alcoólatra que deseja se livrar do alcoolismo, mas não pode ser livre até um certo momento em que algo ocorre em sua consciência. Então, de repente,
ele está livre, porque agora não tem poder para ser outra coisa. Somente uma mudança de consciência pode trazer melhores condições. Entendamos que a melhoria da humanidade não trará harmonia duradoura mais do que uma mudança no partido político no poder trará uma mudança radical em nossas condições de vida. Tirar os políticos do cargo não é a resposta. Deve haver primeiro uma mudança de consciência e, se houver uma mudança de consciência no homem da rua, isso mudará a natureza dos políticos. A resposta é elevar-se acima da crença na boa e na má humanidade, para a realização da identidade espiritual. Teremos então um tipo diferente de candidato e uma liderança de maior qualidade, por causa de nossa realização interior. O mundo inteiro não precisa ser transformado. A história do mundo pode ser mudada por 10 homens justos aqui e agora. A consciência iluminada de um Papa pode mudar a atitude e a altitude de grandes segmentos do mundo. Um Papa ali, um bispo aqui, um ministro aqui, um padre ali, um rabino ali, um homem no mundo dos negócios, todos com a ideia de liberdade avançada individualmente por meios espirituais, podem fazer milagres. Portanto, não se trata de transformar o mundo, mas de trazer à tona um aqui e outro ali, para serem luzes em suas comunidades. Então, esses poucos levantarão outros com eles. O objetivo principal deste trabalho não é tentar nos aperfeiçoar humanamente. Nosso objetivo é a realização de Deus e, quando isso é alcançado, automaticamente nos tornamos filhos de Deus, filhos dessa família espiritual. É a experiência de Deus em nós que nos liberta, mas quando alcançamos nossa liberdade, esse estado de consciência alcançado abençoa aqueles em nossa casa ou comunidade que são receptivos e responsivos e, em certa medida, os liberta. O que você e eu estamos recebendo como benefícios de nosso estudo e prática do caminho infinito é de muito menos importância do que a mensagem está fazendo para levantar o mundo inteiro. Deve ser lembrado que não existe um caminho infinito separado e à parte de sua consciência e da minha. Não existe um caminho infinito suspenso no espaço. Qualquer que seja o caminho infinito que existe na Terra é o que está ativo na consciência. E, a menos que os princípios do caminho infinito encontrem atividade e expressão na consciência individual, eles não serão expressos no mundo. Portanto, cada um de nós tem a responsabilidade de viver esses princípios. A liberdade não é obtida lutando ou fazendo cruzadas por ela, mas mantendo-a sagrada e secreta dentro de nossa própria consciência, vivenciando-a e concedendo-a a outros, e assim observando-a se espalhar pelo mundo. As cruzadas não mudam nada, porque não mudam a consciência do indivíduo. Alcançar a liberdade espiritual, econômica ou política não acontece pelas tentativas externas de alcançar esses objetivos. A consciência deve ser elevada de sua condição humana, de sua crença de que a autopreservação é a primeira lei da natureza humana,
para a ideia do Mestre de amar o outro como amamos a nós mesmos e, mais especialmente, deve aceitar a revelação de que nenhum homem na terra é nosso Pai. Existe um Pai e uma grande irmandade. Perceba a visão ampla. Coloque a liberdade do mundo nas mãos do infinito. Tire-a das mãos do homem e perceba que este mundo não está à mercê do pecado ou da estupidez. Se devolvermos a autoridade à consciência divina, então essa liberdade, essa ideia cujo tempo chegou, se expressará. Se a liberdade deve ser alcançada e mantida no mundo, portanto, ela terá que ser alcançada substituindo a autopreservação como guia de conduta pelo amor ao próximo. Isso requer altruísmo. O ser humano médio vive principalmente para si mesmo e sua família. Raramente há uma visão mais elevada do que isso. Muitos poucos podem ir tão longe a ponto de doar as roupas não usadas penduradas no armário, ou enviar comida excedente para os pobres. Quase toda a experiência humana é um meio de vida para o indivíduo e sua família, com apenas um pequeno pedaço sobrando para os outros. Portanto, não tem sentido para ninguém pensar em termos de liberdade para seu país ou para o mundo, até que esteja pronto para se dedicar à tarefa de torná-lo expressão em sua própria experiência. Devemos chegar ao ponto em que sejamos completos em Deus, porque eu e meu Pai somos um. O lugar onde estou é solo sagrado. Esta é a liberdade espiritual em que o homem é totalmente dependente da graça de Deus. Só então ele alcança a liberdade. Ele tem que saber que, mesmo que todo o seu bem terreno fosse tirado dele, ele ainda está em solo sagrado, e os anos perdidos do gafanhoto serão restaurados. Olhe por cima das cabeças das pessoas e veja a graça espiritual que é onipresente, que é a fonte de toda a harmonia humana. Tente visualizar essa tela maior da vida, de modo que você não meça sua vida espiritual pelo que ela está fazendo a você e aos seus, e apenas a você e aos seus. Em vez disso, veja como a medida de liberdade espiritual que você atinge e é a medida de liberdade espiritual que você está devolvendo ao mundo, acelerando o dia da liberdade para todos. Como convidados da vida, somos apenas visitantes temporários da Terra. Não nos é dado possuir nada aqui permanentemente, porque não podemos levar nada conosco quando partirmos, exceto os tesouros espirituais que acumulamos. Mas lembre-se de que todo tesouro espiritual que levaremos para o próximo plano da existência é um tesouro espiritual que também deixaremos para trás. Não é finito, é a própria onipresença. Uma vez que adquirimos a realização de uma verdade espiritual, ela é nossa por toda a eternidade, mas também é aquela que ficará para trás na consciência da humanidade, para se multiplicar. Esta é a lei espiritual. Quando começamos um estudo espiritual, trecho nota de gabinete. Quando começamos um estudo espiritual, a maioria de nós está pensando nos benefícios que esperamos receber dele. De uma forma ou de outra,
o objetivo de buscar qualquer tipo de ensino é para o benefício próprio ou alguma forma de autoaperfeiçoamento. Seria muito incomum alguém sair e procurar um ensinamento que beneficiaria o mundo, porque, até que a sua consciência tenha sido espiritualizada, os interesses de uma pessoa estão preocupados principalmente com ela e sua família. É surpreendente quantas pessoas, ao ouvir falar desta obra, escrevem e pedem ajuda para um membro de sua família que tem alguma deficiência física, mental ou moral. Mas, quando lhes é dito que deve haver alguma cooperação e estudo da parte deles, nada mais é ouvido deles. Aparentemente, seu interesse não vai muito além de si mesmos e, embora seja verdade que isso não acontece em todos os casos, a maioria das pessoas busca, em maior ou menor grau, apenas beneficiar-se. Mas isso não deve ser verdade para os alunos do Caminho Infinito, porque, quase desde o início, como parte da mensagem do Caminho Infinito, os alunos foram instruídos a continuar o trabalho mundial. Como resultado, grupos foram formados em todo o mundo, trabalhando secreta e sagradamente para trazer luz à era espiritual. O próprio fato de que hoje temos um caminho infinito deve indicar que chegou a hora da Terra para tal transição na consciência. Uma mudança que ocorre quando nossa consciência está aberta puramente para receber a percepção do Cristo residente, sem qualquer razão para fazê-lo. Ainda que vivamos somente de acordo com os 10 mandamentos e com o Sermão da Montanha, ainda assim estamos vivendo de acordo com a mensagem da verdade. Mas podemos nos afastar da mensagem da verdade a qualquer momento em que nossas meditações deixem de ter algum pensamento de aperfeiçoamento. No início dos anos 1900, o mágico elétrico Steinmetz disse que o segredo do poder espiritual seria revelado neste século. Sua previsão está prestes a se concretizar, porque a era que agora está chegando ao fim não só deu ao mundo grandes descobertas e invenções científicas, mas também a mensagem da verdade. A mensagem da verdade inclui aqueles princípios com os quais a maioria de nós está familiarizada e que estão ocultos nos 10 mandamentos e no Sermão da Montanha. Os seres humanos são tão completamente centrados e circunscritos a si mesmos, entretanto, que honestidade e integridade não são naturais para eles. A autopreservação, em vez da honestidade e integridade, é geralmente aceita como a primeira lei da natureza humana. Foi até considerado necessário ordenar que amássemos nossos pais e mães. Mesmo isso não é natural para os seres humanos, e por isso teve que ser ensinado a eles. Há uma atitude totalmente diferente, entretanto, entre aquelas pessoas que seguem o estilo de vida do Cristo. Para elas, é normal e natural amar o próximo como a si mesmo, pois evoluíram para além do estado de consciência de sobrevivência e autopreservação. Elas chegaram a um ponto em seu desenvolvimento que pode ser descrito como consciência de Cristo. Esta é a consciência que normal e naturalmente ora pelo inimigo e perdoa 70 vezes 7.
essa consciência não tem vestígios de vingança ou punição, de olho por olho e dente por dente.